Então, outro ponto importante agora, que a gente está falando agora de questões mais voltadas para as matérias-primas aplicadas, né? Nós vamos entrar agora num ponto onde nós vamos falar de aplicação das resinas, né? Isso de forma global, ok? Então, existem alguns cuidados que nós temos que ter com a resina. Já falei para você a questão da temperatura de processamento, que é crítico, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado. E agora nós vamos falar sobre granulometria, que é basicamente o tamanho dos grãos. Nem todas as empresas têm uma peneirinha de laboratório que você analisa o tamanho de grão, ou que você seleciona, né, ou mexe nas peneiras e tudo, e faz um estudo de granulometria. Em geral, isso não é necessário, né? Em geral, só para quem trabalha mesmo com a fabricação desses grãos, é importante que tenha esse mecanismo, né? Um equipamentozinho com uma peneirinha de laboratório, com várias seções, com várias peneiras, vários níveis, né? Vários meshes que a gente coloca, e aí mexe a malha, né, da peneira, basicamente, e aí a gente tem, então, uma análise do tamanho dos grãos, a gente filtra, né? Mas para você que trabalha com injeção e você que trabalha com outros processos em geral, não é necessário essa peneirinha, tá? É só para quem quer fazer uma análise, quer estudar, enfim, fazer um controle disso. Mas vamos falar sobre o saco de resina que você recebe aí na sua empresa, né? O que acontece? Nós recebemos a matéria-prima em grãos, e essa matéria-prima em grãos é importante que a gente verifique e perceba, né, que elas têm uma massa, uma homogeneidade, né? Então os grãos eles são muito parecidos em termos de massa. Por quê? Porque na hora da fusão é importante que dentro das máquinas injetoras, as máquinas extrusoras, as máquinas que vão processar a resina, é importante que todos eles façam o processo não é derretimento, né? Nós já vimos aqui, é o processo de fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Então essa passagem, quando a gente faz isso, é preciso o quê? É preciso que os grãos tenham homogeneidade, ou seja, precisa ter mesmo a massa deles precisam ser aproximadas, né? E a geometria também para facilitar a questão do processo, principalmente relacionado ao volume, né? Que é transformado de sólido para líquido. Você acha que o grão é aleatório? Na verdade, não, tudo é pensado, né? A melhor forma de se processar é em função dos grãos e com a granulometria constante aí. Então, essa fusão precisa ser homogênea, né? A gente tem que ter muito cuidado, você que trabalha, por exemplo, com materiais reciclados, sob risco de quê? Contaminação e principalmente granulometria diferenciada, ou seja, você pode ter grãos menores, né, grãos maiores. Isso acontece muito com o pessoal que trabalha não com reciclado. Em geral, todo mundo chama de reciclado. O moído é uma coisa e o reciclado é outra, né? É importante dizer isso. O que é o moído? Eu tenho, por exemplo, uma peça plástica onde eu vou moer. Eu fiz o quê? Um processo de redução de tamanho. Tudo bem. Isso, então, é um processo, não é uma reciclagem. Reciclagem é quando a gente tem um ciclo completo, né? Um reciclo completo do material. Ou seja, a matéria-prima ela passa, né, pela máquina e depois ela volta de novo para passar por um outro tipo de processo. Então, a gente pode caracterizar como sendo uma etapa, uma operação de redução de tamanho, não sim uma reciclagem. Então, a gente passa a matéria-prima que está granulado, né, novamente pela máquina, e aí sim nós temos o reciclo desse material. É importante ressaltar que quando a gente faz um moído, lógico, nós temos uma peneira, né, nos moinhos, e esse moído ele pode vir com tamanhos diferentes, ou seja, eu posso ter um pedaço maior, um pedaço menor, às vezes é muito difícil de você manter uma granulometria constante. O que pode também vir acompanhado dessa questão do material reciclado, né, que vai ser reciclado, melhor dizendo, o moído, às vezes a gente até troca mesmo, pelo hábito, né, no dia a dia da indústria a gente fala, reciclado, 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 que já, enfim, universaliza o entendimento, mas eu tenho que passar para você que é a informação correta. A questão é, quando a gente pega esse material que é o moído, ele pode vir acompanhado do pó, né? Material em pó. Esse pó de plástico, ele também é ruim. Por quê? Porque como ele tem menos massa, ele vai ser o primeiro a fazer o processo de fusão. E os grãos que são maiores vão fundir um pouco depois. Consequentemente, nós já temos esse material que fundiu já há muito mais tempo, nós aumentamos o tempo de residência desse material e quando chega no final, você injeta uma peça, aparece um monte, né, ou diversos pontos pretos, manchinhas pretas aí na sua peça. Então, você que trabalha com injeção, isso é indesejável, tá? Você que trabalha com extrusão, isso também pode ser indesejável, porque pode gerar algum tipo de contaminação, nível de contaminação dentro do seu grão, do seu material que você está fazendo, ou no produto que você está fazendo aí também, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso, eu falo mais
Quando eu falo de material com grão, eu estou falando de extrusão convencional, né, onde a gente foca mais na fabricação de grãos, né, extrusão de macarrão. Mas também tem extrusão de perfil, que faz forro, né, que faz outros tipos de fazer telha, enfim, diversos tipos de produtos que nós conseguimos também fazer através desse tipo de extrusão. Tubos, né, enfim, tubos, forros, enfim, etc. Tá bom? Então, para você aí entender de uma vez por todas o processamento desses grãos, né? A gente tem que ter cuidado com os grãos, quanto a secagem adequada. Olha, outra coisa importantíssima, local de armazenamento. Se você trabalha, por exemplo, com resinas que são de ABS, ou você trabalha com resinas de polietileno, polipropileno e poliestireno, por exemplo, tanto o estireno, né, o simples, mas quanto o outro de alto impacto, eu falo simples, mas a gente chama de cristal, né? Tanto o poliestireno cristal quanto o poliestireno de alto impacto, principalmente de alto impacto, devemos armazená-los longe, né, da luz solar. Por quê? Porque quando você tem o ABS em contato com a luz solar, você tem um amarelamento desse material. Outro detalhe, calor intenso, né, temperaturas muito elevadas ou até mesmo a radiação solar vai amarelar a tua matéria-prima. Outro ponto e outro detalhe é que você também tem que se atentar no caso do poliestireno de alto impacto, chamado RIPS ou poliestireno de alto impacto, ou PSAI. Então, nesse caso, também temos que proteger ele, abrigar ele contra a luz do sol. Eu cheguei uma vez num local e eu percebia que as matérias-primas até estavam ali armazenadas por um longo período, né? Não eram tão utilizadas, e os sacos visivelmente estavam amarelados apenas de um lado, né? Eu simplesmente virei, olhei o ambiente e percebi que tinha uma janela do lado onde tinha o saco de resina, né? Um pallet todo montado. Então, nesse pallet todo montado, eu percebi o quê? Lógico, a luz batia, era uma resina de poliestireno de alto impacto, o butadieno, que está presente na formulação desse poliestireno de alto impacto, é o primeiro a degradar, e aí a gente tem uma série de subprodutos que são formados, formando então a característica amarela, nesse amarelamento aí no nosso grão. Então, você que trabalha com material e você coloca ou tempo demais para desumidificar, ou eu sempre comparo a questão da desumidificação com o churrasquinho do domingo. É muito simples. Você vai fazer um churrasco no domingo. Você coloca o espetinho de carne no domingo, certo? Acendeu a brasa, todo mundo comeu e sobraram 2 espetinhos e você coloca também na brasa. A brasa, vamos supor que essa brasa fique acesa por 2 dias ou um dia inteiro. Ficou um dia inteiro, no outro dia, à noite, você lembrou de ver o espetinho que você esqueceu lá na grelha. Você volta, olha, a carne virou carvão. Então, se a carne queima, né, por um longo período lá de contato, o pão na chapa queima por um longo período de contato, e o pão é mais parecido com plástico do que você imagina. Porque o pão ele é feito de carbono e hidrogênio, e o plástico é feito de carbono e hidrogênio. Então, o pãozinho queima quando você excede a sua temperatura, né? Um pãozinho na chapa, por exemplo, a mesma coisa acontece com o polímero quando você excede essa temperatura. Então, muita atenção quanto à temperatura, o tempo que vai ficar desumidificando e principalmente a temperatura de processamento. O que eu quero falar para você é que já aconteceu situações de empresas que eu visitei, as pessoas estavam tendo problemas com descoloração da peça. Isso para quem trabalhava com injeção, a peça simplesmente ficava de uma cor diferente, tinha o master batch é um concentrado de cor, e ele foi feito, lógico, atendendo a um padrão, né, específico de formulação de cor para aquela peça determinada. O problema foi que as pessoas estavam deixando alto tempo, né, o material desumidificando, e o polímero estava mudando a sua coloração, ou seja, ele estava ficando mais amarelo. Era um nylon que estava ficando mais amarelo. Quando era colocado na máquina, né, era injetado, o que acontecia? O master entrava em contato, gerava uma cor, só que esse amarelo aí atrapalhava na questão da característica da peça. Então era uma peça estética, precisava de ter uma característica visual. Então quando o cliente, a qualidade avaliava aquela peça, no quesito cor, ela era sempre reprovada. Ao avaliar, o pessoal ficou com dúvida se era o fabricante da matéria-prima e tudo mais, mas eu avaliando o processo, eu pude perceber que o problema estava ligado intimamente ao tempo de desumidificação, que era excessivo. A resina passava 48 horas desumidificando desnecessariamente, e aí isso dava, lógico, um amarelamento. Além disso, né,
eu não cheguei a questionar a questão de resistência ao impacto, mas além disso, provavelmente eles já deviam ter problemas relacionados à fluidez, né, ao processamento, e a resistência mecânica da peça era certamente alterado, ou prejudicado em função dessa questão aí do alto tempo de residência, né, alto tempo sob ação de calor no desumidificador. Tudo bem? E olha aí, ó, tamanho dos grãos, eu coloquei justamente para você. Nós temos dois tipos. Nós temos esse grãozinho, né? Ele é mais achatadinho e mais cilíndricozinho, um cilindro como se fosse um cilindrozinho achatado. E nós temos o grãozinho, né? Ele é mais redondinho aí, como nesse caso. Bom, gente, isso se dá pelas duas formas de processo que esses materiais são feitos. Nós temos aqui uma extrusão de macarrão, que dá essa característica do grãozinho um pouco mais esticadinho, né? Aí ele passa por uma máquina chamada de pelletizadora, e essa pelletizadora faz o corte na fabricação dos pellets, né? Então a gente chama de pelletizadora a máquina que faz os pellets. Pellets são os nomes dados a esses grãozinhos que nós utilizamos. Agora eu quero ressaltar uma coisa para você. Pellet não é só o grão, né, que nós conhecemos. Pellet, nós temos aí ração em forma de pellets, enfim. É o formato, né, o formato do material que dá essa característica que a gente chama de pellet, tudo bem? Não é só para plástico que chama pellet. E aí nós temos esses grãozinhos aí até mais arredondadinhos, né? Esse processo se dá geralmente, né, pelo fato... esse processo, melhor, eu quero voltar para dizer para você que o processo de fabricação entre os dois grãos são diferentes. Então, no caso desse grão aqui, o grão mais achatadinho, mais redondinho, a gente faz por um processo de extrusão como por corte na cabeça. É um processo completamente diferente, extrusão, enfim, do que muitos podem conhecer aí relacionados à injeção, claro, mas é um processo interessante. E aí o formato do grãozinho ele fica com essa geometria, né? Até por conta de que ele já sai quente, né? Já passa por uma lâmina, a água passa, e aí dá essa característica de mais de bolinha dele. Então, se você analisar que nós temos, você recebeu uma matéria-prima nesse sentido, né? E esses grãozinhos vêm com, tipo, parecido mesmo, ossinhos de cachorro, né? Ou irregularidades, né? Ou uma parte um pouco mais comprida, enfim, o que você vê é o pó, você tem que fazer a recusa dessa matéria-prima. Se o seu fabricante ou fornecedor é local, você recomenda a ele a reavaliar a questão da matéria-prima que chegou, né? Não aprove, você vai ter mais dor de cabeça. Então, verifique os cuidados que você tem que ter com relação à matéria-prima, geralmente são esses. Então, nesse caso aí, se tiver um formato de ossinho de cachorro, que é um dos defeitos que podem ocorrer, ou má distribuição ou tamanhos diferentes, aí você pode reclamar sim com o seu fornecedor de resina para que ele verifique o que esteja acontecendo e te auxiliar, tá bom? Essa qualidade também visual, nessa característica de homogeneidade, massa por igual nos grãos, ela também é importante, pouca gente atenta, né, a respeito disso. E aí, nós temos aqui os principais cuidados com a matéria-prima. Eu vou encerrar essa nossa aula, né? E na próxima aula eu vou começar exatamente desse ponto, né? Para que a gente possa falar aí sobre os cuidados com a matéria-prima. Eu falei de alguns, né? De características da matéria-prima agora. Falamos a respeito da característica visual mesmo, uma coisa mais tácita, uma coisa do dia a dia, que esse é o foco da Inovamenta, né? Trazer esses cursos aí mais para você que você dê uma olhada em questões do seu dia a dia. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, os principais cuidados, eu já falei para você sobre o uso do sol, né? Cuidar do sol, um problema prático. Mas na próxima aula a gente vai discutir ponto a ponto desses itens e eu vou explicando para vocês aí, para você aí de casa que está assistindo, né? Você que está no trabalho também, pode ser, mas a gente vai pontuar de forma bem bacaninha aqui na próxima aula, tá bom? Vamos deixar isso porque a gente consegue discutir melhor na próxima aula. Então eu espero você aqui então na nossa próxima aula.